Neemias, capítulo 1, eu queria compartilhar com você. Está assim, Neemias, capítulo 1, versículo 1 diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Versículo 3. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha que coisa interessante, o povo de Deus, Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade luz, a cidade que foi construída, o templo suntuoso que foi construído por Salomão. O texto está dizendo que o irmão de Neemias chega e diz para ele que aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Um povo que foi constituído para a honra e glória do Senhor. Um povo que deveria estar conectado com o Senhor, em unidade com o Senhor, em oração, em busca pelo Senhor. Esse povo estava numa cidade que foi construído um templo suntuoso para a glória de Deus, estava em desonra. Estava sendo humilhado, estava sendo oprimido. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você: como eles chegaram nesse ponto? Como eles chegaram de um povo chamado e constituído pelo Senhor para honrar a Ele, para glorificar a Ele? Como eles chegaram nesse ponto? Como eles chegaram numa situação dramática como essa? Humilhados, abandonados, numa cidade destruída, num templo destruído, os muros derrubados e as suas portas queimadas. Eu queria perguntar para você: como você chegou até aonde você está hoje? Se você chegou a um ponto da sua vida ou em áreas da sua vida em que você tem tido sucesso, isso provavelmente teve a marca do sacrifício, teve a marca da conexão com o Senhor, teve a marca da entrega, da oração, da unidade, da submissão a Deus. Mas se alguma área da sua vida está em descombros, tá certo essa palavra? Escombros, está destruída. Se tem alguma área da sua vida destruída com escombros, alguma coisa aconteceu que te levou até aí. Então, como esse povo chegou nesse ponto? Como esse povo, como a cidade de Jerusalém, a cidade luz, a cidade que Deus o povo de Deus habitava, a cidade onde o povo do Deus Todo-Poderoso vivo habitava, chegou nesse limite. Eu queria falar um pouco desse contexto com você. A Bíblia, ela fala que depois dos patriarcas, aconteceram algumas coisas. E chegou num determinado ponto que o povo de Deus pediu um rei. E Deus falou: olha, não é isso que eu tenho para vocês. Vocês não são qualquer povo. Vocês não são um povo qualquer. Vocês não são como as outras nações. Mas já que eles estão pedindo um rei, dê um rei para eles. Então, durante 120 anos, o povo de Israel viveu a monarquia. Foram 40 anos do reinado de Saul. Foram 40 anos do reinado de Davi, foram 40 anos de reinado de Salomão, filho de Davi.
120 anos de monarquia, 120 anos em que esses homens reinaram sobre Israel, o reino era unificado, as 12 tribos eram um reino só, até que chegou no momento em que Salomão morre. Salomão, ele construiu um palácio maravilhoso para ele. Salomão construiu o templo em Jerusalém, né? Deus havia dito para Davi que Davi não construiria o templo, porque Davi era um homem de sangue, né? Um homem envolvido com muitas guerras, muitas batalhas, mas que o filho dele construiria o templo. Então Salomão constrói um templo suntuoso para o Senhor, maravilhoso, mas ele também constrói um palácio incrível e maravilhoso para ele. Salomão é próspero, Salomão enriquece, Salomão tem muitos bens, muita riqueza, sabedoria que ele pediu a Deus, mas humanamente ele possuía muita riqueza. Alguns historiadores falam que os navios de Salomão saíam, iam buscar pedras preciosas, iam buscar o ouro de Ofir, iam buscar minérios. Então Salomão era muito próspero, e a casa de Salomão, o palácio de Salomão era extremamente suntuoso. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Quando num reinado, quando num governo, os seus governantes enriquecem, quem que paga por isso? Sim? Pode falar, quem que paga? O povo. Então, o que aconteceu no reinado de Salomão? Para que ele mantivesse aquela suntuosidade toda, aquele luxo todo, aquela riqueza toda, aquela máquina toda governamental funcionando, o que ele fez com o povo? Instituiu impostos, injustos impostos, pesados impostos sobre a vida do povo. E o povo passou a gemer, porque o povo... Normalmente não é assim que acontece conosco? Quando você vê a casa dos governantes lindas e maravilhosas, aqueles apartamentos luxuosos, quem paga por isso? São os impostos que mantêm tudo isso. Então Salomão, ele veio construindo tudo isso, e quando Salomão morre, o seu filho Roboão assume o reinado. No que Roboão assume o reinado, depois que Salomão morre, o que acontece? O povo sabe que ele vai ser coroado rei no lugar de seu pai Salomão, e o que o povo faz? Havia um homem chamado Jeroboão. Esse homem estava sumido, fugido de Salomão. Havia um conflito e ele fugiu. A Bíblia fala lá em Reis que ele fugiu para o Egito com medo de que Salomão o matasse. Quando ele ouve que Jeroboão, filho de Salomão, seria coroado rei, ele volta imediatamente do Egito e se reúne com o povo e vai diante de Roboão e fala o quê? Roboão, teu pai impôs pesados impostos sobre a nação. Seu pai colocou sobre o povo impostos injustos. Então o povo trabalha, paga impostos. Alivia isso para o povo. Não foi isso que o pastor Ângelo falou hoje de manhã? Ele nem sabia que eu ia falar sobre esse texto, né? Então Jeroboão vai com o povo, com Israel, diante de Roboão e fala: alivia o peso do povo, tira esses impostos injustos, facilita para que o povo possa sobreviver, viver, conquistar e ter riquezas também, né? E aí o que acontece? Roboão ouve o pedido do povo e fala assim: voltem daqui a 3 dias. Roboão vai até os sábios, os anciãos, que haviam convivido com o seu pai Salomão, e ele vai diante deles e fala: o que vocês acham disso? E aí os anciãos falam para ele, com toda a sabedoria: nós achamos que você deve servir a esse povo. Se você servir a esse povo vai te honrar.
Se você servir a esse povo, se você ouvir o clamor do coração desse povo, esse povo vai te amar e vai te servir, como serviu a Davi, como serviu a Salomão. Ouça o povo, faça isso que o povo está pedindo. Só que a Bíblia fala que Roboão, quando ele ouve esse conselho dos anciãos, ele não tem a mínima vontade e disposição de cumprir. Ele diz, a palavra de Deus em algumas versões diz que ele rejeita esse conselho. É muito complicado quando nós estamos diante de situações que precisamos decidir e pessoas maduras nos aconselham e nós não damos ouvidos. O Senhor, Ele usou aquele povo para falar ao coração de Roboão, aqueles homens, aqueles sábios, e Roboão, a palavra de Deus diz que ele rejeita essa orientação dos sábios. Cuidado quando você rejeita uma orientação que vem de Deus. Cuidado quando você lê a palavra e não pratica, porque a palavra é a palavra de Deus, são conselhos para mim, é direção para a minha vida, é orientação para a minha vida. Eu não posso apenas conhecer a palavra de Deus, eu preciso praticar a palavra de Deus. A minha vida é uma vida de fé e de prática da palavra de Deus. Então ele rejeita e ele faz o quê? Ele vai lá naqueles moços que conviveram com ele no palácio. Ele vai diante dos jovens. A Bíblia fala que esses jovens cresceram com ele no palácio e ele ouve e fala: o que vocês acham? E o conselho que esses jovens deram para ele foi o que o pastor Ângelo falou. Ele falou assim: olha, você vai dizer para eles, não alivia nada para eles, pega pesado com eles. E você diga que o teu dedo mindinho é mais largo do que a cintura do seu pai. Em outras versões, né? A cintura do meu pai. O meu dedo mindinho é mais pesado, é mais largo do que a cintura do meu pai. Então, a Bíblia fala, lá em Reis, que ele fala assim: se meu pai puniu vocês com chicotes, eu vou punir com chicotes pontiagudos. Vai sair a carne. É o que fala o texto lá em 1 Reis. Ele fala: então, se vocês pagaram impostos pesados, mais impostos serão lançados sobre vocês. E o que aconteceu? Quando aquele povo ouve isso, Jeroboão estava doido para fazer uma rebelião. Jeroboão estava doido para tomar o lugar de Roboão. Então, o que acontece? Um reino unificado, as 12 tribos juntas. Nesse momento, as 12 tribos se dividem. É nessa hora que, exatamente nesse momento, que as 12 tribos de Israel se dividem em Reino do Norte e Reino do Sul. A Bíblia fala que o Reino do Norte foram 10 tribos que se juntaram a Jeroboão. Jeroboão falou assim: esse povo já foi demais para Jerusalém adorar. Vamos fazer 2 lugares de adoração, porque se eles passarem a ir a adorar o Senhor em Jerusalém, eles vão querer me matar, vão querer voltar para a dinastia de Davi. Então vamos criar 2 lugares de adoração, deturpando e destruindo tudo. É assim que o pecado vai entrando. Nós vamos dando ouvidos a pessoas que não deveríamos ouvir. Vamos dando vazão a palavras que não deveríamos dar, nem sequer um ouvido para esse tipo de palavra ou de comentário. Então, nessa hora, Jeroboão fica com o Reino do Norte e Roboão, filho de Salomão, descendente de Davi, fica com a tribo de Judá, do Reino do Sul. E nesse Reino do Sul, a dinastia era de Davi. O Reino do Norte foram 8 dinastias, 8 famílias diferentes reinaram sobre aquele reino, e 19 reis, e a palavra de Deus diz que todos maus perante o Senhor.
todos os reis do reino do norte, do reino de Jeroboão, que colocou lugares errados, indevidos de adoração, tirou o foco da adoração ao Deus verdadeiro, criou ídolos, preste atenção, criou ídolos, estabeleceu ídolos de adoração, e os israelitas se submeteram a isso. O que acontece? No ano 722, é a única data que eu sei, que eu me lembro é essa. No ano mais ou menos de 722, vem um grande império, que é o império da Assíria. Vem sobre o reino do norte e devasta o reino do norte. Leva o reino do norte cativo. Tudo bem. E o reino do sul? Ainda sobreviveu mais um tempo, mais alguns anos, uma centena e pouquinho de anos. Ficou ali, mas com o coração endurecido, sem estar conectado com o Senhor, em unidade com o Senhor. E eles passaram a ter uma religiosidade mística, algo místico. E sabe o que eles diziam? A palavra de Deus diz que eles diziam que, como eles estavam em Jerusalém, eles tinham o templo suntuoso e maravilhoso, nada iria acontecer com eles. Eles diziam, nós temos o templo. Deus mandava os profetas, eles ignoravam os profetas, Deus mandava os seus ungidos, Deus mandava os homens de Deus para alertá-los, olha, está vindo um povo. Está vindo um povo que vai pegar vocês. Está vindo um povo que vai subjugar vocês. Vocês estão com o coração endurecido. Vocês estão dando ouvidos a outros deuses. Vocês estão adorando outros deuses. Está vindo uma nação que vai devorar vocês. Está vindo uma nação que vai pegar vocês. E eles não acreditavam nos profetas. E eles usaram o templo como um amuleto. O templo, para eles, passou a ser um amuleto. Nós precisamos ter cuidado. A palavra de Deus não é um amuleto. A palavra de Deus eu preciso viver a palavra de Deus. Eu preciso viver aquilo que eu conheço a respeito da palavra de Deus. Não apenas ler e ter conhecimento, mas viver. E não ter a Bíblia como um amuleto que eu coloco debaixo do meu braço e saio por aí. A igreja não pode ser um amuleto. A igreja tem que ser um lugar onde eu venho para estar conectada com o Senhor, para estar em unidade com Ele, em unidade com o povo dEle, adorá-lo e honrá-lo o nome dEle. Honrá-lo. A igreja não é um amuleto. E da mesma forma que esse povo fez do templo um amuleto, nós podemos fazer. Nós precisamos ter cuidado e estar em conexão com o Senhor, porque nós não temos nada de melhor do que aquele povo. A humanidade é a mesma. A humanidade não mudou com o tempo. A carne não mudou com o tempo. Hoje nós temos até produtos que facilitam, a nossa imagem. Mas a carne milita contra o espírito. É isso que a palavra de Deus diz. A minha carne luta para não submeter à vontade do Senhor. A minha carne luta para não sacrificar. A minha carne luta para não submeter e honrar o nome do Senhor. Nós precisamos vencer a carne. Você precisa vencer a carne. Você precisa vencer aquilo que você tem feito de amuleto na sua vida. A palavra de Deus é verdadeira. Deus é fiel e justo. Para cuidar de nós não precisamos de amuletos. Nós precisamos do Deus verdadeiro, do Deus todo-poderoso, que sabe tudo, vê tudo, conhece tudo e pode fazer tudo. Então aquele povo, Deus anuncia e eles achando que porque tinham um templo, o reino de Judá ia ficar ali sem problema nenhum, vem a grande e poderosa Babilônia. Vem a Babilônia e invade. A Bíblia fala que em 3 vezes a Babilônia invadiu Jerusalém. A primeira vez, a Babilônia invade Jerusalém. E qual era a artimanha, a estratégia da Babilônia? A Babilônia pegava tudo o que era bom e levava para sua terra. E deixava os miseráveis, deixavam os pobres. Ela deixava os pobres, os miseráveis, aqueles que não eram os idosos, eles deixavam essas pessoas. Foi nessa primeira leva que ele levou quem? Que a Babilônia levou quem? Daniel
e seus amigos. Nessa primeira leva, a Babilônia, nesse primeiro cerco, a Babilônia leva Daniel, levam os nobres, aqueles inteligentes, os aptos para desenvolver os dons e os talentos na Babilônia. Num segundo momento, ela vem e faz um cerco, mas não consegue fazer muita coisa. Mas a Bíblia fala que o terceiro cerco da Babilônia em Jerusalém foi destrutivo. A Bíblia fala, alguns historiadores dizem que ela ficou mais de 1 ano cercando Jerusalém. Ela cercou Jerusalém, e eu queria que você entendesse que é assim que o diabo faz com a nossa vida. Ele tenta nos cercar. Ele tenta nos aprisionar. O que Babilônia fez pela terceira vez, no terceiro cerco em Jerusalém? Eles ficaram na cidade, ninguém saía e ninguém entrava. Nenhum mantimento entrava, nada entrava. A comida foi acabando, as pessoas adoeciam, morriam, tinham que ser enterradas lá dentro. A Bíblia fala, chega num determinado texto, que a Bíblia fala que as mães comiam os seus filhos de tanto que era falta. A escassez, a miséria, a pobreza, as pessoas morrendo, nenhum mantimento entrava, nenhuma ajuda entrava, até que depois de mais de 1 ano, alguns arriscam 1 ano e meio de cerco, até que com 1 ano e meio de cerco, Babilônia entra, invade Jerusalém e destrói tudo, destrói o templo, destrói as portas, destrói os muros. O que o muro faz na nossa vida? O muro nos protege. O muro traz dignidade, o muro fala limite, aqui você não entra, daqui você não passa. E eles vão lá e destroem os muros, queimam as portas, deixam escombros por tudo que é lado, e leva a última leva, e deixam os idosos, deixam aqueles que não têm a força mais de trabalho, deixam aqueles pobres, os pobres, deixam, dessa forma. A Bíblia fala que Nabucodonosor, ele chegou num ponto da vida dele em que ele reconheceu que ele precisava de Deus. Tem um texto que fala que ele andava igual um bicho, e ele se converte, e ele pede perdão, e Deus restaura, mas ele morre, e vem um sucessor. A Bíblia fala que esse sucessor de Nabucodonosor, um belo dia, ele estava dando uma grande festa no palácio. E chegou uma hora, em que ele, já bebendo e com os grandes convidados, com aquela grande pompa, diz que ele fala assim: tragam os utensílios do templo. E ele pede os utensílios do templo, e ele começa a usar e a beber dentro dos utensílios que ele trouxe de Jerusalém, que foi trazido de Jerusalém, do templo santo do Senhor. E aí a Bíblia fala também que nesse momento é um momento de desonra, é um momento em que ele despreza o Senhor, é um momento em que ele despreza o povo do Senhor, ele humilha a Deus, ele quer humilhar a Deus, ele quer humilhar o Deus dos israelitas, ele quer humilhar aquele povo que ele trouxe cativo. Então ele fala: traz os utensílios, e eles começam a usar naquela bagunça toda os utensílios. Aí a Bíblia fala, talvez você conheça um texto que diz que uma mão começa a escrever na parede. Nesse momento, quem é chamado? Todos os magos da Babilônia não conseguiram decifrar o que estava escrito ali. E nesse momento eles chamam Daniel. E Daniel interpreta. E uma das coisas que Daniel fala é que nessa noite mesmo você vai morrer. Enquanto ele festejava, debochando das coisas de Deus, debochando do utensílio sagrado do Senhor, você está entendendo? Debochando daquilo que é consagrado ao Senhor, daquilo que foi entregue para o Senhor, do templo. E enquanto isso acontecia, tinha um novo povo, um novo império que estava vindo, que era o Império Medo-Persa. E enquanto isso ele festejava, diz que esse Dario, acho que era Dario, o Império Medo-Persa, ele estava desviando o curso do rio Tigre, enquanto ele estava debochando, usando os utensílios sagrados do templo. E aí, desviando o curso do rio Tigre,
fazendo buracos em meio aos muros da Babilônia para eles entrarem. E nessa mesma noite, o exército medo-persa entra na Babilônia e mata o bonito. Então, nesse momento em que o Império Medo-Persa, ele toma a Babilônia, ele destrói, mata o rei e toma, é exatamente nesse Medo-Persa que Neemias se encontra. É exatamente nesse contexto em que Neemias se encontra. A Bíblia fala que ele, no mês de Quisleu, mais ou menos outubro, novembro, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, alguns dizem que a cidade de Suzã era a capital da Pérsia, outros falam que era o palácio de inverno do rei da Pérsia, não importa, ele estava lá em Suzã. Aí ele fala assim no versículo 2, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Neemias nunca esteve em Jerusalém até então. Neemias nunca havia estado em Jerusalém, ele não nasceu em Jerusalém. Então a Bíblia fala que Anani, seu irmão, a Bíblia diz que é irmão, um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens, e eu perguntei acerca dos judeus que eu sei que ainda estão lá, que ele sabia que ainda estavam lá, e ele fala, como é que aquele povo está vivendo? Como é que aquele povo conseguiu sobreviver aquilo tudo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falei 722 a.C., quando o Império Assírio invadiu o Reino do Norte. Nesse ano de Neemias já era por volta de 444, 445, uns dizem 46, não importa. Era muito tempo depois. Quando Neemias sabe do que está acontecendo em Jerusalém, já tem mais de 100 anos que a cidade já havia sido destruída totalmente pela Babilônia. Já havia mais de 100 anos, a gente às vezes lê a Bíblia e pensa, não, um mesinho, um ano, 100 anos. E eu fiquei lendo esses textos esses dias todos, e eu falei, meu Deus, quanta gente já não existia mais. Quanta gente se foi ao longo desses anos todos, desses 100 anos. Quanta gente foi, olha que coisa interessante. Deus veio preparando Neemias para esse tempo. Eu não sei se você entende. Às vezes, nós não conseguimos entender o agir de Deus, mas Deus vem trabalhando na nossa vida para algo específico. Às vezes Deus vem fazendo coisas na nossa vida, nós não entendemos às vezes o que Deus está fazendo, mas Ele vem quando eu estou conectada com Ele, quando eu tenho uma vida de intimidade com Ele, quando eu tenho uma vida de oração, quando eu tenho uma vida consagrada. Eu não entendo, mas Ele trabalha. Deus trabalha, eu não entendo. Eu vou dizer para você, tem coisas que eu não entendo. Tem coisas que eu falo para Deus, Deus, isso podia ter passado, isso podia não ter acontecido, não ter existido, mas isso veio construindo quem eu sou até hoje. Deus veio separando Neemias para uma grande responsabilidade. Ele não precisava. Dane-se aquele povo em Jerusalém, dane-se aquele povo pecador, dane-se aquele povo que não presta, dane-se aquele povo mentiroso, idólatra, que não adorou a Deus. Eu estou aqui, Deus me honrou, eu estou aqui, sirvo a Ele, estou vivendo bem, sou copeiro do rei. Dane-se Jerusalém. Mas algo dentro de Neemias foi mexido. Deus veio preparando Neemias para esse tempo. De 722, desde o primeiro cativeiro, Deus sabia que ele ia precisar de alguém corajoso, alguém que assumisse a responsabilidade, mesmo que não tivesse responsabilidade com aquilo. Ele não tinha, mas ele levava o nome de israelita. Eu não tenho responsabilidade com muita coisa nesse país, mas eu levo o nome de Deus. Você leva o nome do Senhor.
Eu vi um vídeo do Marcos Pontes, o astronauta, e ele disse que quando teve, que ele voltou, parece que a nave desceu, essas coisas todas, disse que o comandante da aeronave era, eu não sei se eu posso dizer direito, mas a honra, vamos dizer assim, a honra era que o comandante fosse primeiro, o dono de tudo lá, o senhor de tudo lá, não sei o nome agora, esqueci. A honra era para que ele fosse na frente e ele aparecesse primeiro. E num determinado momento ele falou para o Marco Pontes assim: vai você com a bandeira do Brasil. Aí ele: não, mas é você, militar, eu acho, sei lá, tem aquela coisa da honra, de entender as posições corretamente, de honrar, de submeter. Aí ele fala assim: não, mas não, tem que ser você. Ele fala: não é você, é o Brasil. Ele não levava o nome dele, ele levava o nome do Brasil, entende? Você não leva o seu nome, você leva o nome do Senhor. Quando você serve a Ele, é o nome dele que está estampado, não é o seu. Eu confesso que tem algumas pessoas que eu atendo que eu tenho vontade de esganar. Meu marido que me ouve, amor, deixa isso para lá, isso não é pessoal. Não é pessoal, mas eu quero esganar. Mas eu não levo o meu nome, não é o meu nome, é o nome da minha empresa, é o nome da empresa pela qual eu trabalho, e é o nome do Senhor em primeiro lugar, porque eu sou serva dele, entende? Então ele fala: não é por causa de você, é por causa da bandeira que você está levando, você está representando uma nação. Eu acho que é bem isso que acontece com Neemias, sabe? Ele estava muito bem de vida. Neemias estava muito bem. Neemias nunca tinha ido a Jerusalém, ele nem precisava estar lá, ele não precisava nem querer, que desgraça. Tem pessoas que falam comigo assim: tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. O que você quer? Eu sempre falo a ruim primeiro. Eu quero ouvir a ruim primeiro logo, para tentar resolver e vir a boa e dar uma trégua, Mas ele nem precisava perguntar, mas ele se interessa. Por quê? Porque Deus já vinha trabalhando na vida dele. Deus já vinha trabalhando no coração dele. Sabe, a busca a Deus, a leitura da palavra, não era um amuleto para ele. Não era algo que dava para ele, provavelmente, a sensação: não, estou bem, fui à igreja. Fui à igreja no domingo de manhã. Fui à igreja no domingo de noite. Passei lá. Mas a vida continua a mesma coisa, continua com os mesmos erros, com as mesmas inconsequências, com a mesma irresponsabilidade. Fui lá, tive lá, o amuleto está lá, passei lá no final de semana. E a Bíblia fala que eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Aí olha o que ele diz no versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Por que ele fez isso? Porque ele tomou a responsabilidade para ele. O líder precisa tomar a responsabilidade para ele. O líder da casa precisa tomar a responsabilidade para ele. Se você é líder no seu trabalho, você precisa tomar a responsabilidade para você. Daquilo que está dando errado, daquilo que está comprometido, daquela falha que está havendo, daquele descontrole, daquela desordem, daquela bagunça que está acontecendo, você precisa trazer a responsabilidade para você. E ele diz que quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando, orando ao Deus dos céus. Aleluia! O que você faz quando você ouve uma péssima notícia? Para quem você corre? Qual a sua primeira atitude quando você passa por uma situação constrangedora? Qual a primeira coisa que você faz ou a quem você recorre? A quem você procura? Quem você procura quando você está passando por uma adversidade, por um problema? A Bíblia fala que quando eu ouvi essas coisas, sentei-me. Eu imagino Neemias assim, se jogando no chão. Não é possível.
que isso está acontecendo? Será que não, entre Esdras, durante 3 momentos, Deus usou para restaurar Jerusalém? Zorobabel primeiro, quase 100 anos antes de... Eu espero, mais ou menos, né? Espero não estar errando. Mais ou menos 100 anos antes de Neemias, vai Esdras, vai Zorobabel e reconstrói o templo. Depois, numa segunda leva, num segundo momento também, vai Esdras. Mas olha que coisa interessante. Esdras recebe um embargo governamental. Quando chegou lá, Esdras, nesse segundo momento em que foi mandado alguém por Deus para restaurar Jerusalém, Esdras chega e vê que o povo, como tudo foi embargado, como tudo foi limitado, a obra teve que parar. O que o povo... Houve resistência, uma resistência interna. Haviam povos lá dentro, pessoas lá dentro, que começaram a falar coisas para os governantes. Então, os governantes travaram tudo, que eles falaram como que se o povo tivesse indo lá para restaurar, para se rebelar. Então o povo restaura, chegam lá os profetas, chegam lá os sacerdotes, chegam lá os grandes homens de Deus, vem aquilo tudo, tem medo e eles vão fazer o quê? Construir a sua vida. E deixam o templo, e deixam as coisas de Deus para lá. É nessa hora que entra Ageu e os profetas vão falando: vocês esqueceram das coisas de Deus e foram cuidar das coisas de vocês? Esqueceram que em primeiro lugar é o reino de Deus e todas as outras coisas seriam acrescentadas? Nós esquecemos isso às vezes e vamos buscar só o nosso interesse, o que sobrar é para o Senhor, mas eu esqueço que eu preciso procurar me entregar para o reino de Deus em primeiro lugar, e aí consequentemente todas as outras coisas me serão acrescentadas. Então ele senta, ele chora, ele passei dias lamentando, jejuando. Aí olha o que ele faz: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança. Ele lembra que, Senhor, o Senhor é fiel à aliança, o Senhor tem uma aliança com o nosso povo. O Senhor tem uma aliança comigo, o Senhor tem uma aliança com a minha família. Lembre isso ao Senhor quando você for orar. Lembre disso: Senhor, eu te sirvo, a minha família te serve. O Senhor tem uma aliança comigo, eu tenho uma aliança com o Senhor, mas o Senhor tem uma aliança comigo. Fale isso, lembre isso ao Senhor, embora Ele não precise ser lembrado, mas Ele vai gostar de ouvir da sua boca a sua própria palavra. Passei dias, Senhor, Deus dos céus, está aí? O versículo 4, então disse... Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Aleluia! Ele pede perdão ao Senhor pelos pecados que os israelitas, ele se inclui nisso. Nós, a nação de Israel, tem cometido diante do Senhor. Essa palavra me anima, sabe por quê? Porque como brasileira eu posso interceder pelo meu Brasil. Como brasileira eu posso pedir perdão pelo pecado do povo. Como brasileira, eu posso pedir perdão pelo pecado do povo, ok? Como brasileiro, você pode orar, você pode interceder, você pode pedir a Deus misericórdia, misericórdia. Fecha os teus olhos nessa hora e fala: Senhor, misericórdia. Tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia da tua nação, tenha misericórdia dos teus filhos, tenha misericórdia em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, haja paz sobre o seu coração, haja paz sobre a sua vida, haja paz sobre a sua mente. Nós repreendemos toda obra contrária sobre o povo de Deus. Nós repreendemos toda obra contrária que tenta destruir o servo de Deus. Deus é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Vamos ficar de pé, declare isso sobre a sua vida. A minha vida pertence ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor, declare isso. A minha casa pertence ao Senhor. A minha família pertence ao Senhor. O meu corpo pertence ao Senhor. Declare isso sobre você.